E aí, pessoas? Tudo bem por aí? Mais uma semana começando. E aqui o Clube da Casa chegando para vocês, com mais uma curiosidade da casa, mais um estudo sobre algumas coisas que a gente usa em casa, que a gente administra, enfim. Todos esses assuntos a gente vem vindo falando, né? Comunicando, dando acesso às pessoas que precisam de mais informações para se manterem organizadas, se manterem produtivas, não é mesmo? E aí, me conta, passaram bem a semana? Pois é, passei muito bem, obrigada. E agora a gente vai começar mais um nível de curiosidade. E quem tá aqui chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Mayra Prieto, sou designer de interiores e consultora de organização residencial. E o que eu faço de bom e de melhor na minha profissão? Solucionar problemas com falta de espaço, isso mesmo. E organizar as coisas, claro. E aí, se vocês tiverem perguntas, vai me passando, no final dessa live eu vou respondendo a vocês, tá? E eu também tenho lá no meu link da bio o link, né, do grupo de WhatsApp. Se vocês tiverem mais interesses em outros assuntos e precisar falar e entender melhor todo o roteiro casa, eu estarei à disposição lá para vocês, tá? Vai ser um prazer imenso poder ajudar vocês nessa saga, nessa missão casa, tá bom? Bom, vocês trouxeram um cafezinho, tá tudo bem? Cafezinho bom para acordar numa segunda-feira, não é mesmo? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os nossos armários. Sim, armários, closets, guarda-roupa, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a história, porque eu não consigo, né? Eu não resisto, eu tenho que ter história e o porquê das coisas. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre isso, tá? E claro, tomar um café com vocês, acordar. Ó, bora acordar, povo! Vamos, vamos, vamos! Bem-vindos todos que estão aqui na live. Essa live vai ficar gravada. Então, se vocês tiverem alguns amigos, algumas pessoas que precisem dessas dicas que eu vou dar hoje, eu vou ficar muito contente, muito feliz se vocês repassarem, tá? E não esqueçam de apertar o coraçãozinho aí, porque assim o Instagram sabe se é um conteúdo bom ou não e repassa para outras pessoas, tá bom? Bom, gente, quem aí não tem em casa um guarda-roupas, né? Todos nós temos. Mas vocês sabem da onde veio essa engenhoca maravilhosa para armazenar os nossos itens? Alguém sabe me responder? Não, né? Pois é. Vou contar um pouquinho aqui para vocês, tá? Ai, como é bom estar aqui, viu? Tô muito feliz que vocês estão aqui na live comigo. Então, bora lá? História é sempre história, não é mesmo? Bom, guarda-roupas. Um móvel que carrega histórias, né? Armário, closets, guarda-roupas, roupeiros. Independente do nome atribuído, esse móvel é um presente e está presente em muitos quartos, ajudando a organizar roupas, itens de cama, banho e mesmo sapatos e bolsas. Muitas bolsas, a mulherada, né? Porém, antes de ser costumeiramente usado para roupas, o armário possuía funções muito diferentes das atuais. Assim como as peças eram direcionadas por meios de outros meios de armazenagem. Na história do guarda-roupas acompanha séculos de reestruturação, designer e mudanças práticas, resultando nos itens que estamos acostumados a encontrar nas casas hoje, lojas ou empresas. Para saber mais sobre essa história, eu vou falar aqui um pouquinho do guarda-roupa do século XIX, tá? Esses armários, antes de serem usados como organizadores de roupas, as peças eram guardadas em baús e em caixotes, sendo que muitas roupas ficavam misturadas e em ambientes sem nenhum tipo de circulação. Então, elas ficavam dentro desses baús, né, ou caixotes, como eram feitos na época,
mas as roupas ficavam todas amassadas, enfim, ficava todas com cheiros estranhos, né? E aí o que acontece? A finalidade era para armamentos. Então o armário, ele se chama armário por ter que guardar armas. Isso mesmo. Então, assim, os primeiros armários verticais, eles foram lançados e confeccionados com madeira, mas era para proteger as armas, porque aí colocavam as armas na vertical, né? Então, as armas eram grandes, né? Então, eles projetaram o armário para guardar armas lá no século XIX. E o uso como suporte para guarda-roupas deu-se apenas no final do século, com armários extremamente trabalhados feitos de mogno. Além disso, o nome guarda-roupas foi definido com base de carga honorífico usado na corte do Brasil e Portugal, uma posição de apoio aos reis e familiares. Então, assim, hoje a gente tem uma popularização enorme do guarda-roupas, né? Todas as casas, a maioria delas tem. Muitos modelos começaram a ser estruturados e ter montagens variadas, né? E assim, alguns tipos ficaram mais conhecidos pelo seu estilo, praticidade, detalhes que chamam a atenção, consagrando esse móvel, né? Então, para vocês verem que hoje a gente usa os armários para outras, né, para guardar outra finalidade, que é guardar roupa, não é mais para guardar arma, apesar de que ainda existe os armários que denominam-se armeiros, que são pessoas colecionadoras de armas ou pessoas que trabalham, né? Então existem os armeiros ainda no mercado, tá? Mas a gente roubou ele agora para roupa. Isso é divino. Bom, então, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. A gente vai falar um pouquinho sobre como ter um closet e um armário perfeito. Na minha visão de design de interiores e na minha visão de parte de organização, né? Então, eu juntei os dois setores, eu tenho as duas profissões. E aí fica mais assertivo, né? Na hora de organizar algum armário já pronto e até no planejamento dos armários que as casas estão sendo construídas, né? Então, eu tenho um projeto que se chama Marcenaria Inteligente, né? E eu gosto muito, muito mesmo que as pessoas utilizem todos os espaços internos de uma maneira eficaz, né? Isso não gera bagunça, não gera desordem, porque um armário bem feito, né? Ele tem espaço para todas as peças que nós temos. Né? Geralmente tem os armários prontos, né? Tem os armários modulados, mas muitas vezes a gente acaba ficando na mão, né? E o armário não é totalmente personalizado. Então hoje eu vou falar algumas coisas baseadas, né, na nossa rotina, que não pode faltar dentro dos nossos armários queridinhos, tá bom? Bom, largo e bem espaçoso ou compacto, mas repleto de detalhes. Sonho de consumo de muitas pessoas, os closets são ambientes cheios de personalidades, capazes de guardar um arsenal de peças ou acomodar uma coleção mais enxuta. Mas independente das características, uma coisa é certa, devem ser bem planejados para cumprir a função a que se destinam, né? Que a gente estava falando agora. Muitos aí acabam comprando armários pela beleza, né? E acabam não prestando atenção na funcionalidade e se ele comporta tudo que realmente eu preciso guardar, tá? O ponto de partida de qualquer projeto que é feito é o estudo de caso, né? Então a gente precisa entender como que funciona cada família, então, enfim, ou cada dono do guarda-roupa. A gente precisa ter todas as questões envolvidas, né? Se a pessoa trabalha, se tem roupa de trabalho, né? Se faz esporte, se tem roupa de esporte, né? Se tem a parte de roupa de ficar em casa, né? Então a gente precisa fazer uma análise, um estudo de caso de cada projeto. Cada pessoa é cada pessoa, cada casa é uma casa, então a gente precisa ter esses detalhes em mãos, tá?
Então, para conhecer os gostos dessas pessoas, saber quantas peças ela tem, isso ajuda a traçar um caminho, né? Certo. Algumas pessoas gostam de tudo dobrado, outras gostam de peças que estejam penduradas, né? Então, há mulheres que têm salto alto, outras que não têm, que têm rasteirinhas. Os armários masculinos não têm salto alto, então as prateleiras de sapatos são menores, né? Então, tem todo um processo para ser estudado para que tenha um armário eficaz, tá? Funcional. A minha dica para adequar os compartimentos ao acervo disponível é trabalhar em parceria sempre com o dono da casa, né? Ou a gente trabalhar com arquitetos, a trabalhar com organizers. Então, até os marceneiros mesmo, a gente precisa ter todo esses profissionais à nossa volta para que seja realmente uma comunicação perfeita, né, e sair um móvel de acordo com a quantidade das coisas que cada pessoa tem, né? É muito fácil hoje a gente falar, você precisa desapegar. Eu, como organizadora, sei da importância que a gente precisa desapegar dos itens que a gente não usa mais. Mas eu não posso inserir ou obrigar o meu cliente a desfazer das coisas se ele não está preparado para aquele momento, né? Então, todos têm o seu momento. Então, quando a gente não consegue fazer a pessoa desapegar, fica mais delicada a situação, porque a gente precisa criar mais espaços para essas coisas. E não tem como fugir, né? A gente tem que respeitar o momento de cada um, tá? Então, eu sou especialista em organizar e otimizar espaços, né? E eu sempre sou capaz de elaborar os projetos e entender cada pessoa e a quantidade de coisas que ela tem, né? Independente das particularidades, alguns tipos de divisórias são fundamentais dentro de um closet, tá? Cabideiros mais longos ou mais curtos, tem pessoas que têm 1,90 m, é óbvio que o cabideiro, o espaço interno tem que ficar maior, porque a roupa dele provavelmente é G, né? Então a gente precisa ter uma altura diferenciada de uma pessoa que tem 1,60 m, por exemplo, né? Então, organizar todas essas prateleiras, gavetas, permitem a distribuição mais adequada, né, dentro do tamanho desse armário. O que a gente faz como profissional é fazer as subdivisões mais compactas possível para... Sabe aqueles vãos infernais que a gente fica com aqueles vãos enormes dentro do armário? Então, nós como profissionais dessa área, a gente faz a absorção absoluta desses espaços. Então, é bem calculadinho para que caibam mais coisas. E não fica aquele vão enorme lá desperdiçado que a gente precisa comprar aí, ou aramados, né? Ou organizadores. Então, existe o mercado de produtos organizadores que ajuda muito dentro de um armário, para aqueles armários que já estão prontos, né? Agora, aquele que você tá indo mandar fazer, vá sempre com uma lista. Se você vai sozinho, sem nenhum profissional te ajudar, vá com uma lista, né? Essa lista de itens que você tem, quantos sapatos, qual é a medida desses sapatos, se são sapatos alto. Bom dia, olha só. Ai, gente, quem tem gato sabe, né? São xereta. Esse é fuxiqueiro. Então, assim, quando você tem... Oi, bom dia! Quando você tem muita quantidade, você precisa estar com isso em mãos para que você leve para a loja onde você vai mandar fazer o seu armário, para eles adaptarem o tamanho e a quantidade das coisas que vocês têm para o espaço interno, né? Então, isso se chama compatibilização de espaços e de acervo, que os profissionais costumam fazer, e eu faço no meu projeto, que a gente trabalha aqui no Organize-se, de marcenaria inteligente, tá? Então, assim, as medidas padrão. Existe medida padrão no mercado, tá? E essas medidas, elas são feitas a partir de uma medida de 1,70 m, né? Isso foi feito lá atrás, quando Leonardo da Vinci fez um estudo falando sobre a altura humana, né? Então, foram puxadas várias alturas e cada continente, cada ser humano tinha uma altura, então eles precisavam de uma altura base. E foi declarado na época esses estudos de 1,70 m. Então, existem as medidas padrão e todas as lojas mexem com essa medida padrão, né? Lojas, arquitetos. E aí, quando a gente tem a profissão de personal organizer junto, a gente entende que o padrão já era, não existe padrão, né? Então, aquilo que eu tava falando, o cara de 1,90 m é diferente o tamanho do armário
dos vãos, né, de altura, o espaço do sapato dele é diferente porque o sapato dele é maior. Então as lojas acabam fabricando sempre o padrão para 1,70 m, né? E a gente precisa fazer o quê? Personalizar para 1,90 m. E discutir, e brigar, porque eles não querem, que isso não é padrão, né? Então, somos todos iguais? Não somos todos iguais, não temos as mesmas profissões, não temos os mesmos hábitos e não temos os mesmos hobbies, né? Então é muito importante que a gente faça esse levantamento dos itens que a gente tem, tá? Mas procure um profissional, não é um serviço caro, né? É um serviço que vale a pena vocês terem, porque afinal de contas um armário é pro resto da vida, né? Pelo menos dura 10 anos, 12 anos, né? Então, façam isso. Levantamento de acervo, tá? Bom, na hora de reformar, é necessário ficar de olho nessas medidas padrão, né? Que proporcionam conforto ou desconforto, né? Muito mais do que somente a beleza. Não fiquem focados na beleza do armário, tá? É óbvio que a gente vai fazer um investimento, a gente quer um armário bonito. Mas não esqueça da funcionalidade dele de antemão, né? Da praticidade que isso vai criar para o seu dia a dia, tá? Bom, a área mínima de um closet vai depender da quantidade e do ambiente que você tem, tá? Mas o mínimo aí é 1 m, 1,20 m, que é uma portica que você precisa colocar os seus itens, aí vai depender da codificação, tá? E do espaço que você tem em mãos aí para construir esse imóvel. Quem quer ter tudo sobre como um sonho, pode apostar em projetos feitos em marcenaria, tá? Eles atendem mais essa vontade, essa necessidade, né? De que você precisa de alguns compartimentos diferentes de outras pessoas, né? Então, os marceneiros, eles são mais flexíveis a essas mudanças internas e sair da padronização, tá? Para quem gosta de praticidade, né, a sugestão são móveis planejados, que embora são flexíveis, podem ajudar e economizar, né? Se por outro lado existem itens fundamentais, por outro, há outros que podem ser riscados de qualquer projeto. Muitos usados no passado, os maleiros, por exemplo, foram abolidos dos espaços modernos, né? Então, antigamente tinha muitos armários feitos com maleiro. Só que nem sempre a gente consegue alcançar o maleiro. Então, não é de suma importância que a gente coloque roupas e coisas que a gente usa frequentemente nos maleiros. E outras pessoas também não têm tantas malas para guardar nos maleiros, né? Então, ficar de olho nessa parte de cima, porque às vezes elas ficam perdidas, né? Então, quando a gente fala de maleiro e o não uso, né, não ter tantas peças para usar, o mais importante é você usar o espaço, né? Então tem cabideiros pneumáticos, né, que são peças que você aproveita desde lá de cima do maleiro, criando-se mais espaços na parte de baixo do armário, porque você joga o cabideiro para cima, né? Então ele desce, você puxa ele desce. Você coloca outro cabideiro no meio do armário e embaixo você ainda tem como colocar gavetas, tá? Então é bem legal porque você usa praticamente o maleiro de cima com gavetas embaixo, que é o vão que você vai acabar desperdiçando e não vai usar, tá? Então, quanto menos coisas vocês tiverem, gente, também é mais fácil de vocês estarem criando esses espaços. Às vezes a gente acaba cometendo o erro de comprar demais, ou comprar coisas que a gente nem precisava, ou comprar coisas repetidas, tá? Então, para que a gente tenha um armário perfeito, um armário dos sonhos, a gente também precisa ter a conscientização que não cabe, por exemplo, um estado dentro de uma cidade, ok? Bom, e com mais frequência, a gente precisa colocar na nossa linha do olhar coisas que a gente usa todos os dias, né? Então, prestar atenção nessa linha do seu olhar, né? E quando a gente está contratando um profissional, lembrá-los também da medida que vocês têm. Então, é muito importante que as coisas de uso frequente fiquem entre o seu olho e entre a sua cintura, né? Ergonomicamente, isso faz muita diferença, né? E tomar cuidado para colocar prateleiras embaixo do armário,
porque tem muitas pessoas que vão ficar com problema de coluna de ficar agachando e levantando, né? Então, cuidado também as pessoas que são mais idosas, e também tem que programar isso. Quantos anos a pessoa tem hoje? Ela tem 50? A gente tá fazendo um armário, então a gente precisa entender que esse armário, ele tem que ser projetado para uma pessoa que já vai fazer 60 anos, ou já vai fazer 70 anos e vai ter mais dificuldades de mobilidade, de subir, de agachar. Então, prestem atenção na zona nobre de olhar. Então, para cima da zona nobre de olhar, a gente coloca coisas que a gente nunca usa, né? Ou então, tem pessoas que colocam roupas de cama, rouparia da casa, todas no maleiro. Por isso que é bom e importante o estudo de caso, né? Cada caso é um caso. Então, você tem que perguntar como que fica melhor aquela vivência para a pessoa, né? Quando for colocar prateleiras embaixo, gente, principalmente para sapatos, coloquem prateleiras deslizantes. Porque como o armário, no mínimo, tem uma profundidade de 60 centímetros, tá? O armário com portas. O closet sem portas dá para fazer 0,55 de profundidade. Isso fica muito profundo quando se tem prateleiras fixas. Então, para alcançar lá embaixo, é um malabarismo. Então, não se esqueçam de fazer prateleiras deslizantes, que vai ajudar muito, tá? Hoje em dia, a gente aproveita tudo, até os cantinhos, né? Então, se mantermos o maleiro e a gente não tem malas, acabamos entulhando o armário de objetos desnecessários. Ah, coloca lá em cima, assim, depois eu vejo o que é. Ah, fulano deu tal, põe lá em cima. Aí quando você vê, tá um cafofo e você não tem mais como resolver, né? Então, evite, já use esses espaços para colocar coisas que vocês realmente vão usar no dia a dia, tá? Melhor ainda, quem faz questão é usar as partes aéreas dos armários com os travesseiros que eu tava falando para vocês. Então, ou rouparias, ou travesseiros, ou a coberta do dia a dia, o edredom do dia a dia, tá? É possível, sim, compatibilizar o closet para objetos pessoais e coisas da casa. Eu não indico que você coloque, por exemplo, o seu faqueiro do casamento lá dentro do armário, ou algumas roupas, alguns objetos do restante da casa lá, porque não tem espaço. Se não tiver jeito, ok. Mas o problema é a questão, você acaba misturando os setores, né? E você acaba não usando as coisas que você precisa usar. Ah, mas Mayra, eu já tenho o faqueiro, eu já tenho as peças do dia a dia, e esse eu ganhei do meu casamento, é maravilhoso, e eu não quero, né? Tenta achar um lugar na cozinha, tenta achar um lugar na sala de jantar, né? Faça uso, usa todo dia as coisas que vocês precisam, né? Não fica colocando lá no armário, mas se não tiver jeito, ok. Eu costumo colocar algumas coisas de fotos dentro de armários, assim, documentos da própria casa, tá? Isso aí eu acho que tem muitas pessoas que com espaços compactos não tem onde colocar essas coisas para morar, né? Então pode morar no quarto sem problemas. Bom, vamos lá. Tem que ter uma organização lógica, tá? Isso aí eu vou deixando sempre aqui nos vídeos para vocês, tem muitas informações. Se necessário, contrate os nossos serviços ou de outro profissional, mas sempre para você ter um projeto 100%, você precisa ter essa classificação de produtos, tá? Não adianta você fazer o armário e deixar eles sem setorização. O importante é ter setorização, espaço para as calças, espaço para as camisetas, espaço para as camisas, espaço para o kit praia ou piscina, espaços para maquiagem, espaços... Então, isso tem que ser tudo calculado, né? Então, a parte interna do armário, se você tiver 20 divisões entre cabideiro, prateleiras e gavetas, no máximo que você pode ter é 20 classificações. O que são as classificações, né? A gente fala como, por exemplo, as camisetas todas juntas, as roupas de academia todas juntas, as roupas de praia todas juntas, as roupas de trabalhar todas juntas. Então, fica um cálculo mais fácil na hora de criar esses armários, porque você já sabe tudo que você tem, né? Bom, na gestão, né, de agrupar as roupas e acessórios por tipo de uso, né? Sobretudo se o armário for fechado.
Portas de correr se sobrepõem a serem abertas e é interessante, nesse caso, organizar o conteúdo por categoria para evitar o abre e fecha todo o tempo, né? Escolha canto único para as peças de trabalho ou para de ginástica, como eu estou falando aqui para vocês. Então, outra sugestão é apostar nas gavetas. Gente, gaveta é tudo na vida. Por mais que você esteja com as suas coisas organizadas, a gaveta facilita muito, né? Você não precisa deixar tudo aparente, tudo à mostra, né? Então, quando a gente fala de prateleiras, por exemplo, nós temos um problema, porque a gente sempre coloca as roupas em pilha na prateleira. E aí, bendita a vontade seja daquela última peça sempre. Aí a gente puxa aquela peça, embrulha todas as outras, então aquela prateleira linda, maravilhosa, se foi. Então a prateleira eu recomendo para pessoas que são extremamente disciplinadas com organização, né? E aí as gavetas eu indico para as pessoas que não têm a disciplina na organização. Mas isso não é motivo de não deixar tudo separado por categoria. Não importa se as suas camisetas estejam bagunçadas, mas elas precisam estar na mesma gaveta, tá? Para isso não acontecer, uma gaveta bagunçada, eu indico as dobras de cascata, que são aquelas dobrinhas piquititicas que a gente faz a camiseta grande, né? Então dobra um lado, dobra o outro, dobrou e colocou. A gente faz ela a menor possível, inclusive na altura da gaveta, tá? E aí a gente vai cascatando, que você vai sabendo quem é, então você só puxa, é como se fosse um arquivo, tá? Então fica mais fácil de armazenar as coisas e faz com que você faça menos bagunça, tá? Bom, tem muitos materiais que são usados, tá? Você pode fazer o armário em madeira maciça, você pode fazer o armário em compensado, você pode fazer armário de ferro, você pode fazer armário de vidro, você pode fazer só as prateleiras e passar uma cortina na frente. Então tem diversas maneiras e é o que você vai escolher é o que corresponde ao seu bolso, né? Ao que você tá precisando naquele momento. Até caixas e caixotes dá pra fazer guarda-roupas, viu, gente? Eu conheço pessoas que financeiramente não estavam podendo fazer um projeto dos sonhos e transformaram um canto da parede maravilhoso num armário super funcional, só com araras e caixas, tá? Então, não se preocupem se vocês não conseguem fazer o armário dos sonhos agora, mas, por favor, façam aí o possível para ter o espaço para suas roupas ou da sua família, tá? Bom, eu acho que é o seguinte, tá? Você precisa ter a lógica para armazenar essas coisas. Só que antes de ter a lógica, lógico, você precisa escolher o modelo que você vai usar e depende do seu bolso, tá? Então, o fechado, ele tem um layout perfeito que vai depender do uso que você faz esse espaço, do ambiente onde será inserido, né? Você pode optar pelo vidro, a madeira, o ferro, aquilo que eu estava contando para vocês. Então, o que vai acontecer? Quando o armário ele é fechado, ele vai proteger mais as roupas e os acessórios do excesso de poeira que existe no dia a dia dentro das casas, ainda mais nas cidades grandes, onde a poeira invade. Elas invadem. Então, esse é um modelo habitual, é o modelo mais usado dos armários fechados. E aí veio a era dos armários abertos, que claramente, se você for bagunçado, não vai te ajudar a ter um armário closet. Você vai ficar estressado, tá? E outra, vai culpar a pessoa que trabalha com você ou sempre vai culpar quem está do seu lado, porque não aguenta mais a bagunça, porque aquilo agride o olho, né? Porque o olho, vocês sabem, é a primeira coisa que chega em tudo, para comprar, para apreciar, enfim. Então, quanto mais o ambiente estiver desorganizado, mais o seu cérebro vai ficar irritado. Então, se você for bagunceiro ou bagunceira, não tenha closet. E outra, pega um pó, as ombreiras, assim, das camisas, né, ou blusas penduradas, ficam todo cheio de pó. Então, se você não consegue fazer uma manutenção de limpeza e organização, vai ficar muito mais difícil. Fica bonito, tá? É um sonho
pra toda mulher, né? Ter um closet assim, aquele quarto que você abre e tem closet nas 3, 4 paredes. Mas verifica a possibilidade, né? Se você não for disciplinado com organização ou com limpeza, vocês vão acarretar um problema maior. Não vão resolver tanto, né? Como o armário fechado. Bom, a liberdade para guardar as coisas, como eu estava falando para vocês, né? Prateleiras, por exemplo. Coloque essas prateleiras móveis, né? Vocês hoje tem alguns armários que eles vêm com a furação toda dentro dele, né? A madeira. Então vocês conseguem colocar prateleiras flexíveis, vocês podem mudar elas de local, por exemplo, para quem tem adolescentes ou crianças, né? Então você faz o armário de acordo com a altura da criança. A criança vai crescendo, vocês vão mudando as prateleiras para cima, ou enfim, algum item que você comprou maior, você distancia uma prateleira da outra para caber esse produto, tá? Então fazer um armário com esse tipo de material vai ajudar, porque você não vai precisar ficar furando ou guardando coisas que não cabem em outro local, tá? Então elas têm uma flexibilidade de tirar de um local para o outro. Se vocês puderem fazer dessa maneira, não é bonito porque elas vêm todas furadinhas na lateral, mas é extremamente funcional, tá? Principalmente para quem tá, as crianças aí que vão virar adolescente ou adolescente que vai virar adulto, enfim. Então você consegue, né, fazer essa coordenação de altura, tá? Bom, as caixas organizadoras, elas ajudam bastante, tá? Principalmente para aqueles armários que já estão prontos. Então as caixas, elas são como se fossem gavetas, elas trabalham no local das gavetas. Porque às vezes o armário embaixo não dá para colocar todas as gavetas, né? Isso acontece dependendo do tamanho do ambiente que você tem. Então, usem as caixas aliadas para que sejam as suas gavetas. De preferência com tampa e identificada. Se você puder ter caixa transparente, melhor ainda, que você vai ver os itens. Mas a caixa branca ou a caixa próxima da cor aí que você escolher, enfim, da madeira ou preta, vocês precisam identificar, tá? Mas olha, tem as pessoas que fazem caixa para os biquínis, caixa para colocar recordações, né? Caixa para colocar roupas, luvas, coisas de frio, acessórios de frio. Então, isso você vai colocar lá em cima no maleiro, coisas que você não usa, vocês usem as caixas como as gavetas, tá? Existem cestos, alguns cestos também que tem pouca altura e que ajuda na divisão dentro das gavetas, viu, gente? É maravilhoso. Então, para aquelas pessoas que não conseguiram fazer as divisórias com o planejamento do armário, eu sugiro alguns cestos e eles são pequenos, vocês conseguem colocar as bijuterias, conseguem colocar óculos, relógio, então tudo dividido dentro da própria gaveta, tá bom? E para quem não tem nenhuma possibilidade, eu indico algumas caixinhas de ovos. Sim, a gente pode fazer com o que tem dentro de casa também, a gente pode fazer uma organização. Então vocês tiram aquela tampa do ovo, os cestinhos de baixo, os furinhos de baixo servem para vocês guardarem as bijuterias dentro da gaveta, miudezas em geral, tá? Bom, o que tem que ter num closet, gente? Como eu falei antes, tem que ter a gaveta. Quanto mais gavetas vocês tiverem, melhor, tá? Tem que ter prateleiras deslizantes. Sim, não esqueçam de colocar no projeto, quando vocês forem fazer, uma divisóriazinha lá nessa prateleira no fundo dela. Uma paredinha para que os sapatos não caiam, tá? Pra fora, porque na outra prateleira, porque aí vai ficar enganchando. Não façam, pelo amor, prateleiras de sapato acima da sua cabeça. Porque o que vai acontecer é um transtorno, né? Então, você não vai conseguir fazer a prateleira deslizante. A não ser que seja uma coleção inteira, um armário inteiro só de sapatos. Aí você coloca, dependendo da cidade onde você mora, por exemplo, as botas pra cima, que você mal usa, né? Então, se você tá no Nordeste, se você tá num estado quente, deixa as botas pra cima. Se você tá num local frio, deixa as botas pra baixo, tá? Não esqueçam nunca que isso vai fazer muita diferença aí no projeto de vocês.
Bom, vocês também não podem deixar de ter esses cabideiros na altura de vocês. Nunca, nunquinha. E outra coisa, viu, gente? Se tem alguém aí que tem um sapato muito grande e não tem muitos sapatos, é legal fazer gaveteiro grande embaixo, tá? Um gaveteiro alto, largo, para vocês colocarem o sapato na vertical. Também fica bem legal. Bom, ao escolher a prateleira, leva-se em conta o estilo dos sapatos, viu? Vocês têm que fazer o cálculo dos sapatos maiores que vocês têm. Então, por exemplo, tem rasteirinha? Quantas rasteirinhas tem? Quantos centímetros de altura ela tem? Quantos centímetros de largura ela tem, né? Então, você vai fazer a prateleira de acordo com o tamanho dos sapatos de vocês. Tem sapatos de 15 centímetros, então você vai fazer uma prateleira de 17 centímetros, né? Onde você passa com os vãozinhos do dedo para pegar o sapato. Então, a gente sempre deixa 2 centímetros a mais do tamanho do sapato. É muito importante, gente, essa questão do sapato, porque lá na medida padrão, muitos fabricam a prateleira com 20 centímetros para todos os sapatos. E olha só que pecado, porque às vezes a gente tem muita rasteirinha, muito sapato baixinho, né? Que são as sapatilhas, e que elas precisam de no máximo 10 centímetros de altura. Então aí eu já teria 2 prateleiras. Você imagina? Para guardar meus sapatinhos? Então, é muito importante a gente saber essas alturas, tá? Que mais? As bolsas também precisam ser estudadas, porque nós temos bolsas moles, a gente tem bolsa durinha, que tem que ficar em pé. Tem muitas bolsas, muito requintada, né? E que para ela ter um uso maior, um cuidado maior, é melhor deixar sempre em pé, não entulhada, socada uma na outra, tá? Tem pessoas que gostam de guardar em saquinho. Para essas pessoas que gostam de guardar em saquinho, eu aconselho uma identificação um pouco mais requintada, né? Que é com foto, com chaveirinho, né? Ou com o nomezinho da bolsa, uma etiqueta. Porque também é ruim por não ter a visualização. Mas tem algumas pessoas que querem esse cuidado a mais. Então, na hora de procurar, não ficar cavucando também, identifica, tá? Bom, o que mais? Não esqueçam dos kits que vocês precisam montar, né? Então, o kit remédio, né? O kit da maquiagem, o kit dos cremes. Aonde vocês guardam? Vocês guardam no banheiro? Vocês guardam no quarto? Então, vocês não podem esquecer do espacinho dessas coisas também, tá? Geralmente, deixa em prateleira. Eu deixo mais ou menos sempre de 4 a 5 prateleiras por armário que eu faço. Eu não costumo colocar muito por conta dessas alturas das pilhas, né? Eu gosto muito de guardar malha dobrada, malha, roupas de lã, né? Chapéus eu gosto de guardar e bonés. Aí eu deixo também em prateleiras para não amassar, né? Verificar local de cintos, por exemplo, tem pessoas que têm bastante cintos, a gente pode colocar em gavetas, enroladinho, né? Então, ter toda uma vivência. Tem as roupas íntimas, tem meias, tem pijamas, tem roupa do dia a dia, tem roupa de academia. Aí, ó, já foram 5, 6 gavetas aqui, só do que eu falei. Então, vê se cabe nas gavetas, o que não couber na gaveta, deixa nas prateleiras. E, claro, se você tem 3, 4 calças, não te compensa fazer um cabideiro inteiro para calça. Faz sentido para você? Faz uma prateleira e deixa as calças dobradas. Se você tem mais sapatos, faça mais prateleiras no local do calceiro, beleza? Tem que fazer esse estudo de caso, muito importante. Vamos usar também as colmeias, para quem tem as gavetas. As colmeias fazem com que fique mais organizado dentro, tá? Acessórios de biquíni de praia, eu gosto de deixar em saquinhos de organza, porque aí os conjuntinhos eu deixo tudo guardado junto e é mais fácil na hora de pegar. Eu já sei quem é o convívio, quem que é o conjunto, não fica aquela trama de biquíni, parte de cima, parte de baixo, tá? A setorização, que é muito importante, não se esqueçam de fazer. E o tamanho certo. O tamanho certo é o seu tamanho, tá? Não esqueçam, a profundidade de um armário é de 60, a profundidade de um closet é até 55, mas não esqueçam de deixar pontuado o tamanho que vocês têm de roupa, o tamanho que vocês têm de sapato, para que o projeto de vocês seja personalizado, tá bom?
E é isso. E aí, gostaram do bate-papo? Tem alguma perguntinha aí pra mim? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver, vamos ver. Ai, pessoas, muito obrigada. Obrigada. A minha avó dizia que era guarda-vestido. Nossa, guarda-vestido, porque são compridos como as armas, né? Então, era o guarda-vestido. Bom dia, pessoa! Ai, a minha amiga Val de Brasília, lindona, gata, não vejo a hora de fazer uma live com você. Bom, a funcionalidade, né? A gente precisa ver tudo isso. Su, bom dia! Ana, Pi, Espírito Santo, ó nós aí, mano. Que mais? Bom, vocês estão tudo craque. Eu deixo um monte de informação, duvido que vocês não já ficaram tudo organizado por aí, quem me acompanha. Gente, precisando mais informações sobre isso, estou à disposição, vou ficar muito feliz de poder contribuir para um armário funcional, tá? É muito bom quando a gente vai investir em alguma coisa, a gente investir em algo que a gente realmente vai usar, né? Então, na pressa, não compra qualquer armário. Na pressa, na falta do dinheiro, não compra. Né? Monta uma arara, vai lá nessas lojas que vendem coisas para lojas de roupa, por exemplo, né? Então, vocês já conseguem montar um mini armário aí para vocês, mas esperem para investir em algo que realmente vai ser funcional na vida de vocês, tá? Sensacional, não tinha ideia sobre a questão de espaços, o meu está todo desconfigurado, não é? Vou dar um jeito no seu armário, viu? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Uma semana cheia de abundância e saúde, tá? E bora lá cuidar da casa? Vá cuidar desse seu armário aí. Se tiver mais dúvida, chama eu. Tô aqui, viu? E eu agradeço imensamente quem está acordando essa hora comigo, está acompanhando essa live. Isso mesmo. E claro, né, vou fazer minha propagandinha. Eu tenho um projeto que se chama Marcenaria Inteligente. Então, para quem ainda não fez o seu armário, pode contar com a minha ajuda, viu? Vocês vão ter armários maravilhosos. E para quem já tem armário, eu também posso ajudar organizando eles e fazendo a reestruturação dessas prateleiras aí, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, mandem para quem precisa, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Se cuidem!